Glória a Deus, amém? Esse Deus é maravilhoso, amém? Aleluia. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em Êxodo, capítulo de número 37. Perdão, capítulo 33. Êxodo 33. A partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Nós estamos ministrando uma série aqui na igreja, cujo tema é obediência, fé e entrega. Essa trilogia, obediência, fé e entrega. E hoje nós vamos falar um pouco, dentro desse texto, sobre a visão, sobre a realização, não é? Através da intimidade com o relacionamento com Deus. Diz o texto sagrado. Com reverência, farei a leitura e os irmãos dediquem toda a sua atenção. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé cada um à porta da sua tenda. E olhava Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim, via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém? Que o Senhor nos abençoe na ministração da sua palavra. E eu creio que você está aqui nesta noite, no desejo de ser ministrado com a palavra de Deus, de que Deus fale ao seu coração. E a ação de Deus falar ao nosso coração depende de uma coisa muito importante, do nosso desejo e da nossa disponibilidade em ouvi-lo. Deus sempre vai estar falando, mas muitas vezes nós não estamos com escuta espiritual para ouvir a palavra de Deus e o que Deus quer, enfim, trabalhar em nossos corações. Esse texto me veio o desejo de trabalhar nessa ministração de hoje, dentro dessa porção
da palavra de Deus que traz a vida de Moisés também, através de uma série, um documentário que eu estou assistindo sobre a vida de Moisés. Quem quiser saber depois, um comentário científico, não é, que traz informações profundas sobre a vida de Moisés e da caminhada dele. E a gente observa dentro da vida de Moisés, dentro dessa porção da palavra de Deus, o qual eu quero dirigir a reflexão desta noite, sobre a questão da intimidade com Deus. A gente faz muita confusão na mente, a gente cria parâmetros, muitas vezes desnecessários, nos julgamos incompetentes, nos julgamos muitas vezes indignos de ter um relacionamento com Deus. Não é? E isso daí prejudica muito a nossa vida, no sentido de desfrutarmos de um real relacionamento com o Senhor. Como vários personagens bíblicos, com seus defeitos e com suas qualidades, como você, com seus defeitos e suas qualidades, a gente vai observar na vida de Moisés algumas realidades que você pode considerar estranhas, né, para um homem que foi chamado por Deus para uma tarefa, um compromisso de libertar o povo, a nação de Israel, à época o povo hebreu que se encontrava no cativeiro no Egito. A gente observa, depois que Moisés se torna homem, e que ganha um destaque dentro daquela porção da narrativa bíblica, que Moisés vê um capataz de Faraó batendo em um escravo egípcio. Ele ali toma as dores daquela situação, e ele ali vai reagir naquela situação, pega uma pedra e vai à luta e mata aquele homem. Que leitura vocês fazem de uma situação dessa? Uma pessoa que deixa as suas emoções, nós oramos aqui há pouco por emoções, se aflorarem e realiza um ato de homicídio. Moisés, com medo da resposta que o sistema de Faraó poderia lhe trazer, mesmo sendo um príncipe dentro da casa de Faraó, mas certamente eu creio que ele não morreria, que ele teria seus apadrinhados ali dentro. Mas Moisés teve medo e fugiu para não ser morto, né? O Senhor vem, ele foge, ele encontra a sua história de vida ali no deserto, se casa com a Zípora, né? O Senhor chama, comissiona ele para que ele fosse ali libertar o povo do cativeiro, né? E ele ali enfrenta uma demanda muito forte com Faraó, cheio de medos. Até mesmo no momento do chamado dele, ele disse que não tinha condições, ele fez de tudo com seus medos interiores, de resistir, que eu sou um gago, eu não consigo, e criou vários obstáculos, mas Deus proporcionou os meios e a missão tinha que ser realizada. Depois que o povo é liberto do Egito, na caminhada no deserto, o Senhor o comissiona para ir ao Monte Horebe. Ele passa ali 40 dias esperando a ministração do Senhor sobre a vida dele. O Senhor vem, o Senhor dá-lhe as tábuas da lei, né? Os ensinamentos que mudaria toda a cultura da humanidade que reflete até hoje, não é? E Moisés vem com aquelas placas abraçadas, e quando chega perto da congregação, ele vê aquele povo
que tinham construído um bezerro de ouro, adorando outro Deus. E o que é que você faria na situação deles? Você quebraria as tábuas da lei? Você quebraria? Nós sabemos que tudo tem um propósito. Mas você as quebraria? O que foi escrito pelo dedo de Deus? Eu não quebraria, não. Eu ficava birrado na hora, chamava a turma para a reunião, tentava botar os pontos nos is. Mas o que ele fez? Jogou as pedras lá e as pedras se quebraram. Ele tinha uma ira sanguinária de não controlar as suas emoções. O que é que eu quero pensar sobre isso? Dentro desse contexto de intimidade. Que Deus não está olhando para o seu jeito de ser, as suas características pessoais. Deus não está olhando para nada disso. Se Ele estivesse olhando exclusivamente para isso, Ele não usaria Salomão, com seus vícios pervertidos, mesmo de aliança com outros povos, um homem com 900 mulheres, concubinas, e que passou a adorar outros deuses. Ele não chamaria Sansão como Nazireu, e Nazireu com todas aquelas suas dificuldades e tentações, ele não chamaria. Ele não chamaria Davi. Não chamaria Davi, o qual nós conhecemos bem a história de Davi. Aqueles homens tinham uma coisa diferente, né? Que mesmo diante de todos esses registros desqualificadores, não é? Foram pessoas usadas por Deus. Porque eles, como nós podemos dizer, com todos os seus defeitos, eles buscavam uma coisa: desenvolver uma intimidade com Deus. Logicamente que a vida nossa, a nossa caminhada espiritual, ela é um processo constante. Enquanto nós estivermos aqui, de transformação, de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade, não é? E a gente vai morrer, a gente não vai morrer perfeito, não é verdade? Perfeição, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, cuidará de concluí-la através da glorificação, quando nós estivermos lá na eternidade. Mas enquanto nós estivermos andando aqui, nós teremos as nossas dificuldades. E se a gente for considerar as nossas dificuldades, nós serviríamos para sermos usados por Jesus? Não serviríamos, dentro da nossa concepção. Mas Deus, Ele tem uma visão totalmente diferente da nossa. Como Ele tinha uma visão totalmente diferente para Moisés. Por isso, você, em primeiro lugar, precisa entender que você foi um chamado pelo Senhor, e Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer usar a sua vida para realizar os planos e os projetos dele. Deus não tem perna, Deus não tem boca, Deus não tem braço, Deus não tem ouvido, Deus não tem nada disso. A Bíblia diz que Deus tem, dá uma forma para Deus, humana, para que a gente possa entender Deus e entender os sentimentos de Deus, porque fica melhor para a nossa compreensão. A Bíblia diz claramente que Deus é Espírito e que nós devemos o adorá-lo em espírito e em verdade, não é? E dentro dessa questão da intimidade com Deus, não é um aspecto apenas de uma vida espiritual, relacional.
considerando a dimensão da nossa existência. Não. A intimidade com Deus, ela é muito simples e a gente complica. Você com todos os seus defeitos, mas se você desenvolver uma vida de fé no Senhor, se você desenvolver uma vida de oração, se você desenvolver uma vida de obediência ao Senhor, essa intimidade com Deus lhe vai tornar capaz de ser usado por Deus, porque se você não tem essa ligação com o Senhor, muito difícil você vai permitir que o Senhor te use, porque sempre você vai fugir daquilo que Deus está te chamando para fazer. Essa intimidade com Deus, ela oferece paz. Essa intimidade com Deus nos conduz à orientação que Deus quer dar para as nossas vidas, como também um senso de propósito para a realização da obra do Senhor. E a gente precisa construir isso, intimidade com Deus, independente dos nossos defeitos. Não bote os seus defeitos, as suas dificuldades, como empecilho para relacionar-se com Deus em primeiro lugar, porque Deus conhece você profundamente. Deus conhece toda a tranqueiragem que está no nosso coração, mas Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e a gente precisa ter consciência disso. Uma coisa é a gente, a cada dia, viver esse processo de transformação. A outra coisa é, mesmo dentro dessa dificuldade de processo de transformação, entender que o Senhor quer usar as nossas vidas. E é aqui, dentro dessa narrativa introdutória, é que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, com um objetivo. Né? O objetivo de que sua vida espiritual continue a crescer. Que sua vida espiritual continue a se desenvolver. Que você saia desse estacionamento com o freio de mão puxado. Não sai do lugar. E a gente precisa entender também que nós temos uma responsabilidade com o Senhor de usar a nossa vida para alcançar outras vidas, para alarguecer as tendas do reino de Deus sobre a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. A gente pega esse texto aqui, qual eu estudei e li com carinho, né? E Moisés, com toda aquela dificuldade pessoal, nós podemos tirar exemplo da vida de Moisés. Moisés, ele não entrou na terra prometida, porque teve determinados momentos que ele se embruteceu nas suas reações para cumprir a ordem de Deus. Mas Deus usou aquele cara. Deus usou aquela vida. Né? Ele não viu a terra material. O texto diz que ele viu de longe a beleza. Mas isso quer representar o cumprimento da promessa. O que Deus chamou, ele viu. Ele não entrou, mas ele viu. A gente precisa aprender que Moisés, o exemplo de Moisés, foi observado pelo povo. A intimidade de Moisés, ela foi observada pelo povo. Né? A sua vida, quando você caminha dentro desses padrões, eu quero dizer que as pessoas vão olhar para você com um olhar diferente. Onde você entrar com uma vida de testemunho, com seus defeitos, que a gente deve lutar cada dia para dominá-los, vencê-los, isso é a regra, mas quando a gente vive com esse propósito de caminhar com Deus, né,
certamente, irmãos, as pessoas vão nos observar. Como o mundo nos observa nos pontos negativos, ele observa cada um de nós pelo certo que nós fazemos. O mundo não quer Deus, mas ele cobra de você, ele cobra de mim, postura de homens e mulheres de Deus. Ele não quer Deus, o mundo não quer, mas o mundo vai valorizar aquela pessoa que anda comprometida com o Senhor. E é aí que faz a diferença. Aquele povo que caminhou com o deserto, eles caminharam 400 anos ali em escravidão, eles não conheciam Deus, ninguém tinha intimidade com Deus ali não, ninguém tinha. Eles tinham a tradição oral de que havia um Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, mas eles não tinham 400 anos, sem relacionamento nenhum. E aquilo dali precisava ser construído. E quem era a testemunha principal para construir aquele relacionamento com Deus? Moisés. A sua vida é assim. A sua vida é assim. E você tem que valorizar isso. Porque o seu testemunho de vida vai fazer diferença na vida de outras pessoas, e muito. Eu aprendo aqui neste texto, e que fica de lição para nós nesta noite, que Moisés, independente de todas as suas dificuldades, era um homem que tinha comunhão perseverante com Deus. Leia comigo o versículo de 33, 7, que diz: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e causou-lhe e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. O ensinamento que a gente aprende aqui é que a gente precisa, em primeiro lugar, buscar ter um lugar privado, reservado, para estarmos em comunhão com Deus. Muitas vezes, neste tempo que a gente vive hoje, de agitação, corre, muitas demandas, muitas vozes, muitos sons, né? Muitas atividades, um mundo virtual louco que tem deixado as pessoas loucas, doentes, né? Moisés, o que fez? Ele vivia ali rodeado com 2 milhões de pessoas que estavam numa fase de preparação ainda, muita reclamação, nada estava bom, lá no Egito era melhor. Vocês não imaginaram o que é cuidar de 2 milhões de pessoas assim, reclamando no seu pé de ouvido o dia todo? Não dá para ficar aqui na presença, eu não tenho como ficar aqui na presença de Deus no meio dessa zoadeira toda, eu preciso o quê? Me afastar. Tem um livrozinho que fala assim, um livro não, um filme, Quarto de Oração. A gente precisa de um quarto de oração. A gente precisa de um lugar para estar sozinho com Deus. E nesse corre-corre, se a gente não tirar um tempo para estarmos com o Senhor, fica complicado. Eu tiro isso por minha vida pessoal, minha vida, meu corre-corre, meu trabalho, está entendendo? Vocês que trabalham, todos nós sabemos disso, quem é dona de casa, enfim, são 1000 demandas. Mas a gente tem que, no meio dessas 1000 demandas, você tem que se esforçar para tirar um tempo com Deus. Afastar-se para estar com Deus. Porque se você não se afasta, se você não busca um tempo de você com Deus, armar a sua tenda de relacionamento com o Senhor,
você não vai desenvolver relacionamento, não vai desenvolver intimidade com o Senhor. Ouvir louvor é bom, mas não gera intimidade com Deus. Assistir The Chosen é bom, a gente aprende, mas não gera intimidade com Deus. Pode até mostrar caminho. É você e Deus. O texto fala que Moisés conversava com Deus, o quê? Face to face. Face a face. Qual foi a última vez que você esteve face a face com Deus? Qual foi a última vez? E se a gente não fizer isso, irmãos, a gente não vai refletir aquilo que nós somos chamados a fazermos, sermos sal e luz deste mundo. Então, a gente tem a oportunidade de consertar a nossa vida quando a gente assim transita, não é isso? No meio dessa multidão que a gente vive, virtual, e em todos os sentidos, né? Se a gente não tiver cuidado, né, a gente vai andar dentro de um sistema gospel, que todo mundo caminha para um lado, e vai todo mundo pensando que aquilo dali é a resposta para tudo. E a gente vai nesse mover de um lado para o outro, quando o principal é você parar e ter seu tempo com Deus. É seu tempo de intimidade com Deus. Lute, brigue com você, brigue com sua agenda, lute com as suas atividades, mas não abra mão de ter um tempo com Deus. Eu tenho na minha mesa, no escritório, uma Bíblia. E quando eu não dou tempo de ler alguma coisa em casa de manhã cedo, que às vezes dá tempo, eu fico, tiro uma meia horinha lá para estar lendo, eu chego num intervalo, no outro, eu estou lendo Daniel. Deixa eu ler Daniel 4 aqui. Ah, tem alguém falando, para aqui um pouquinho. É isso. Mas aquele tempo que você tira com Deus é muito importante. É muito importante. Isso na leitura bíblica, na oração, para que a gente possa refletir, né, no meio dessa multidão, a beleza que Deus quer transmitir conosco. Apontei aqui, destaquei. Antes de falar com o todo, ele primeiro fala em intimidade com um, e você é um. Antes de Deus mandar o recado para falar com toda a congregação, ele falava com um, Moisés. Deus, ele quer usar a sua vida para que sua vida capacitada venha ser objeto para falar com muitos. Eu acho maravilhoso o ensinamento de Jesus, quando ele passava e via as multidões sofrendo sem pastores, como ovelhas perdidas. E depois ele falava, os campos estão prontos para a ceifa. Jesus passava e via. E os discípulos caminhavam com ele e não enxergavam isso. Quando o Senhor te chama e te coloca a palavra dele e está te incomodando para servi-lo, a gente muitas vezes não está permitindo ser usado porque a gente está com a visão embaçada de reino. A gente está esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e enfim, 1 ano para aquela coisa acontecer. Mas Deus já te deu a visão. Deus já te deu a visão. A palavra de Deus já registra para a gente. Estava ministrando aqui, acho que domingo, e o Senhor falou uma coisa interessante. Onde houver uma necessidade, ali há um ministério. Para você. Você percebeu uma necessidade, Deus está falando com você. Com seus defeitos, com suas lutas, com as suas incapacidades, mas Deus está dizendo, olha,
tem uma necessidade aí. E você tem que ter essa visão, mas a gente só tem essa percepção quando a gente é perseverante em buscar andar na presença de Deus, porque aí a gente tem visão das coisas de Deus e tem motivação para fazer as coisas de Deus. Observo também que Moisés, ele buscava constantemente a presença de Deus na sua vida. Infelizmente, a gente, dentro de uma cultura materialista, interesseira, né, e de buscar Deus para a satisfação das nossas necessidades emocionais, a gente só busca Deus quando tem interesse. Você já experimentou buscar Deus cuja sua motivação, seu interesse seja apenas adorá-lo? Cantamos aqui, grande, quão grande é meu Deus. Você que sabe cantar. Cantarei, tão grande é meu Deus, né? Todos hão de ver quão grande é meu Deus, né? Aí a gente canta, mas todos vão de ver como? Quando minha vida é uma busca constante, incessante, estar na presença de Deus. Né? E isso é refletido como? Com o nosso testemunho. Moisés, no meio de 2 milhões de pessoas, ele se afasta daquele meio, e quando Moisés saía para buscar a presença de Deus, o que acontecia? Todo mundo vinha para a porta da tenda. Olha, rapaz, Moisés está indo para a presença de Deus. E quando Moisés saía da tenda, onde a presença de Deus estava ali sobre, quando Moisés saía, o povo ficava na expectativa, o que está vindo para a gente aí? Assim deve ser com a nossa vida, né? As pessoas têm que ver que nós, com nossos defeitos, a presença de Deus está em nossa vida, e que nós buscamos essa presença a cada dia. E isso a gente tem que estar muito bem autenticado na nossa mente, no nosso coração, na nossa disposição, do nosso modelo de buscar a Deus. Você pode ter na sua história de vida coisas que te envergonham hoje, coisas que te entristecem, que você sente decepção, sente que feriu a Deus, sente que feriu pessoas, né? São marcas na vida da pessoa que só o testemunho com Cristo, andando com Cristo, vivendo com Cristo, você vai alcançar a liberdade, porque Deus cura, e as pessoas vão ver que aquela vida foi curada pelo poder da palavra do Senhor, através do seu testemunho. Mas a gente precisa viver isso. A gente precisa viver isso, né? Oramos aqui 2 vezes por comunhão, por amor entre os irmãos. E dentro da igreja a gente precisa viver isso. Olhar para a história de vida do irmão que teve problema, teve suas dificuldades, teve, enfim, suas lutas. Mas a gente vê que são pessoas que têm um propósito de servir a Deus. Eu só vi no texto sagrado uma pessoa levantando a voz antes do ministério de Moisés. Quem é você para nos julgar? Você matou um egípcio. Mas quando ele estava ali no meio do povo, ninguém levantava a voz para acusá-lo por seu passado. Levantava a voz para confrontá-lo pelo trabalho espiritual que estava sendo feito. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente, como irmão, um do outro, a gente precisa buscar esse elo de unidade, né, de amor, de respeito, porque quando um corpo é dividido, não é isso? Ninguém ganha. O reino de Deus não ganha. E a gente tem que viver realmente o que Moisés, com toda dificuldade, não é isso? Transmitia para o povo a importância de todo o povo ver Deus, o agir de Deus na vida de um homem. E Deus vai agir na sua vida. Amém?
Deus vai continuar agindo, mas a gente precisa sair isso do natural, do ordinário, do texto fio bíblico, e que isso daqui ganhe vida na vida da gente. Isso ganha vida na vida da gente quando a gente busca essa prática constante do relacionamento com Deus. É preciso buscar ao Senhor, não para sermos percebidos. Moisés se afastou, buscava o Senhor, não para o povo ver que ele estava indo para a tenda encontrar com o Senhor, mas para vivermos um relacionamento sincero e de intimidade com Deus. E aí sim, Deus usava a vida dele. Oramos aqui por amar a Deus, e é necessário amar a Deus de todo o coração. É priorizar as coisas de Deus na nossa vida como um meio de intimidade com o Senhor. Quando a gente constrói essa intimidade, meus irmãos, a gente vai entender o que é buscar Deus de todo o coração, porque você está vivendo esse relacionamento com o Senhor, não é? E precisamos investir nisso. A cada dia nós somos desafiados por este mundo a nos afastarmos de Deus, a perdermos o temor do Senhor, a fazermos o que é errado. Só que se nós enfrentarmos a cada dia todas essas setas, todas essas acusações, todas essas bandejas interiores e exteriores, a gente caminha com solidez na presença de Deus. Mas esse caminhar com solidez na presença de Deus não vem de você, porque você não tem força para isso. Mas vem quando você busca ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, relacionamento com o Espírito Santo de Deus, busca de intimidade com o Espírito Santo de Deus, que a gente tem trabalhado aqui na igreja, que a gente limita o Espírito Santo de Deus, até mesmo por preconceito, não. Nós não podemos nada sem o Espírito Santo de Deus. 1 Tessalonicenses 1,3 fala que nosso evangelho não consiste apenas em palavra, mas em poder. Que poder é esse? É a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, quando a gente se abre para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a gente vence, a gente para de olhar para as nossas limitações. E caminhando para o final, eu observo aqui no versículo 8, quando Moisés saía da tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé cada um à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Ele tinha um comportamento, meus irmãos, de vida espiritual clara, né? Você e eu, nós precisamos disso, de vida definida no nosso relacionamento com Deus. Crie uma cultura, disciplina, de priorizar tempo com Deus. Esse tempo com Deus é inegociável. Este tempo com Deus, Ele me traz a paz, Ele me traz cura, Ele me traz força, Ele me traz direcionamento, Ele me traz visão, Ele me permite entender a vontade de Deus para a minha vida e compreender o meu chamado. É esse tempo de Deus aqui que Moisés buscava desfrutar para enfrentar as demandas, porque ele sabia que sem a direção do Espírito Santo de Deus nessa relação aqui com o próprio Deus, ele não iria avançar. Se ele buscar a presença de Deus, preste bem atenção em nome de Jesus. Se Moisés assim não fizesse essa busca, ele não estaria demonstrando o desejo de ser transparente. Você quer demonstrar o desejo de ter transparência na vida espiritual? Permita que as pessoas vejam, não para a glória sua, mas para a glória de Deus, que você busca esse relacionamento com o Senhor. Você busca esse relacionamento com o Senhor, enfrentando todos os riscos, todas as dificuldades, todas as incompreensões, mas eu sou perseverante nisso.
Eu sou determinado nisso. Eu sei o que eu quero no meu relacionamento com Deus. O que falta na vida de muitos de nós é isso, é definição de propósito do meu relacionamento sobrenatural com Deus. E a gente precisa ter isso muito definido, porque quem vai olhar para você é Deus. Deus estava ali vendo Moisés face a face, vendo o coração de Moisés face a face. Não é o mundo. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas quando a gente anda na presença de Deus, mesmo o mundo nos olhando de forma atrofiada, você vai ter o poder e a virtude, não é? De levar esse Deus, levar esse Espírito Santo para convencer pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Levar pessoas a virem ao arrependimento, a terem vidas transformada. E o que me chama bem a atenção aqui, dentro desse processo de intimidade de Moisés com Deus, é que ele ouvia a voz de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui? Está ouvindo? Agora, ouvir organicamente é uma coisa, mas quando a Bíblia fala no ouvir, é aprender essa palavra, é se comprometer com essa palavra, é viver essa palavra, ser desafiado no nosso ser a torná-la efetiva, independente de qualquer situação interior nossa. Eu dou crédito a essa palavra, eu ouço essa palavra, eu vou viver essa palavra, eu vou enfrentar as realidades com essa palavra. E Moisés assim fazia. Quando ele vinha da tenda, ele ia encontrar diversas situações, diversas demandas a serem julgadas, inúmeros conflitos que seriam apresentados a ele para julgar. Chegou a um determinado momento que ele estava desfalecendo. E o próprio sogro dele, não, você tem que dividir esse fardo com outros. Mas as pessoas confiavam nele para resolver as suas demandas. Nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, todos nós somos conselheiros, nós somos chamados a ajudar pessoas a resolver demandas, e muitas vezes a gente só fica preso em busca da solução dos nossos conflitos. Não, as nossas demandas, não é isso? Deus vai continuar trabalhando, mas nós precisamos priorizar, não é? O chamado de Deus em nossas vidas, nos capacitarmos para ajudarmos aqueles que ainda estão nas trevas, que estão na escuridão. E muitas vezes a gente não está fazendo isso, a gente não está desenvolvendo isso. Eu quero encerrar essa reflexão falando de uma coisa. Você já foi apressado de sair da presença de Deus? Hein? Você já teve um momento assim tão maravilhoso com Deus, e que Deus está lhe ministrando, produzindo, fazendo, né? O Espírito Santo trabalhando, você fala assim, eu tenho que parar agora porque eu tenho uma coisa ali para resolver na rua. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Já aconteceu. Não posso contar aqui agora que vai demandar tempo. Mas eu estava com uma experiência tão profunda com Deus que eu não posso nem sair contando assim, porque o negócio é muito top. Só quem passa no dia que eu estou com minha cabeça muito baixa, assim, meio entristecido com as coisas. Enfim, eu me lembro, não, eu tive uma experiência real com o Senhor. E aquilo dali dá o quê? Ânimo, não é? Mas naquele dia, dentro daquela construção toda que Deus estava fazendo na minha vida, teve uma hora que eu virei para ele e falei assim, pai, eu preciso levantar, porque amanhã de manhã eu vou trabalhar. Amanhã de manhã eu vou trabalhar. E o Espírito Santo fez assim. Puf. E vai fazer assim com a sua vida várias vezes. O Espírito Santo vai estar ministrando naquele
mover maravilhoso e você vai estar priorizando outras coisas. A riqueza do que o Espírito Santo está ministrando na sua vida, né? E a gente não pode perder esse tempo de Deus, né? Moisés ficou 40 dias lá no monte, sendo tratado, levou 40 anos no deserto, caminhando, sendo tratado para ser usado por Deus, né? E a gente não pode perder a oportunidade de ser tratado, de ser usado e de desfrutar da presença de Deus através de ouvir a sua voz. E as agitações, se a gente não tiver cuidado, a gente não ouve Deus. Por isso, quero concluir. Obediência, fé, nos leva a entregar aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Será a nossa resposta. Então, construa a intimidade com Deus, ampliando a visão do que Deus quer fazer na sua vida. Tem muito de nós aqui que fala assim, Deus quer me usar nessa área. Eu acho isso tão interessante. Aí eu sinto que Deus quer me usar nessa área. Por que você não está sendo usado, trem? Vou esperar daqui a 2 anos, quando acabar isso. Não acontece esses trem? Mas eu sei que eu tenho chamado para isso. Dá vontade de você pegar assim, sacode, crente. Porque o tempo, se você já teve a percepção, você já teve a visão, cria intimidade, vá servir ao Senhor. Porque é esse que é o propósito. Andar em obediência, fé e entrega. Através disso você constrói a visão, constrói a intimidade e, por consequência, está servindo ao Senhor. Não abra mão. Não deixe que as circunstâncias da vida, as dores da sua vida, os erros que você cometeu na sua vida, porque eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador, nossos pecados são perdoados, são lançados no mar do esquecimento, na profundidade, e ele diz, dele eu não me lembrarei mais. Se tua mente te acusa, maior é Deus. Viva a Deus com intimidade, para que você possa cada dia desenvolver na presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, diante da tua bondade sobre nossas vidas. Pai, sonda os nossos corações nesta noite, sonda o coração dos meus irmãos nesta noite, sonda o meu coração nesta noite. Que o Senhor nos dê sabedoria para não deixar que aquilo que nós fizemos de errado, aquilo que nós ofendemos o próximo, aquilo que nós prejudicamos outros, aquilo que nós fizemos e que foi causa de afastamento do nosso relacionamento com o Senhor, em havendo arrependimento na nossa vida, o Senhor sempre nos receberá de braços abertos. Como também, ó Deus, nós possamos a cada dia buscar, como Moisés desenvolvia, um relacionamento com o Senhor, para que a gente possa testemunhar do Senhor, cumprir o nosso chamado e abençoar vidas. Amplie a visão da nossa igreja, amplie a visão de cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia sermos melhores, mais úteis, mais eficientes e melhor adoradores do Senhor. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos receberam um convite há pouco, durante o dia, para participarmos de uma reunião breve aqui, a liderança da igreja.